Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode assentar. Momento da gente meditar na palavra de Deus. Você que está aqui presencialmente, você que está acompanhando de casa, abra a sua Bíblia aí no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo número 37. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Ezequiel 37. Vamos falar com o Senhor, feche os seus olhos. Você que está aqui no auditório, os irmãos que estão em casa, tempo da gente colocar a nossa vida diante do Senhor, para que de fato Deus fale ao nosso coração nessa noite. Pai amado, em nome de Jesus, nós suplicamos a Tua graça. Pai, a nossa mente é limitada e muitas vezes a nossa mente é distorcida, Senhor, por tantas questões, ó Pai, que acumulamos ao longo da nossa vida. Pedimos, ó Pai, que o lavar regenerador da Tua graça, Senhor, limpe, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos perceber de forma clara, cristalina, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, o Teu amor, ó Deus. E que nessa noite, ó Pai, o Teu amor, a Tua graça, essa atração irresistível da Tua graça, Senhor, possa tocar em nossos corações. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. Amém. A palavra de Deus em Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu,
O Senhor disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Temos nesse texto, queridos, uma grande experiência espiritual vivida pelo profeta Ezequiel. Deus o conduziu a um vale de ossos secos. Essa expressão ela pode nos causar certa confusão. Quando você ouve a expressão vale de ossos secos, você pode não se dar conta de quão assustadora pode ter sido essa experiência. Esses ossos são ossos humanos. Ezequiel estava em um verdadeiro cemitério a céu aberto, com milhares de caveiras espalhadas por todo lado. Não é o tipo de visão muito agradável. Tirando aqueles doidos aí que gostam dos filmes de terror, provavelmente você não se sentiria muito confortável numa situação como essa, porque na verdade não se tratava meramente de uma visão. Ezequiel teve que andar no meio daqueles ossos. Então não era um filme, era real, era concreto. E por que Deus fez isso com Ezequiel? Podemos dizer que Deus tinha um objetivo pedagógico. Há verdades que a gente consegue captar apenas com uma explicação. Então, alguém fala, você presta atenção, você compreende. Não precisa nem falar duas vezes. Você entendeu? Outras verdades nós só conseguimos aprender na prática. Você precisa ver, você precisa tocar, você precisa sentir. Por isso, na pedagogia de Deus, muitas vezes, Ele coloca você em certas situações. Porque você precisa passar por algumas experiências para captar, para entender, compreender o que Deus quer falar com você. Talvez, meu querido, seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Sabe, você já ouviu isso diversas vezes na sua caminhada. Seus pais já falaram, amigos, o pastor já falou centenas de vezes. Porém, precisou que Deus colocasse você nesse cenário, nesse contexto, nessas circunstâncias, para você finalmente compreender o que Deus quer falar com você. A pergunta é, será que você já entendeu? Será que você já captou? Será que você já conseguiu discernir qual é a lição de Deus para você nesse vale, nesse deserto que você está atravessando? Portanto, Deus tinha uma mensagem para o povo de Israel, e Ezequiel ia ser o mensageiro, por isso era fundamental que ele tivesse clareza do que Deus queria dizer. Se o profeta não ficasse impactado, o povo também não seria. Então Deus leva o profeta a um vale repleto de esqueletos humanos, expostos a céu aberto, muitos ossos, ossos sequíssimos. Pessoas que já tinham morrido há muito tempo, não tinha vestígio de carne. Diante daquele cenário, Deus faz uma pergunta que eu queria que você prestasse atenção. Uma pergunta muito séria. Uma pergunta desafiadora. Poderão esses ossos reviver? Imagine você está lá. Esqueletos humanos espalhados por todo lado. O corpo já havia passado por todo o processo de decomposição, de modo que só haviam ossos e esses muito secos. Aí Deus vira para você e pergunta, poderão esses ossos reviver? Note que a Bíblia mostra para a gente que às vezes Deus nos faz umas perguntas estranhas. Sabe, umas perguntas meio esquisitas. Umas perguntas desafiadoras. Em Gênesis 3,
logo após o homem pecar, Deus vira e fala assim para o homem: onde você está? Lá em Mateus 20, 2 cegos se aproximam de Jesus, clamando pelo nome de Jesus, e Jesus pergunta para eles: o que vocês querem que eu vos faça? A mulher de fluxo de sangue toca em Jesus, é curada, e Jesus pergunta aos discípulos: afinal, quem me tocou? Quando os discípulos pedem a Jesus que mande a multidão embora, porque não haveria comida para toda aquela gente, Jesus vira para eles e pergunta: quantos pães vocês têm? Em João 6, os discípulos, a multidão, ela abandona Jesus porque acha as palavras de Jesus muito duras. E aí Jesus vira para os discípulos e pergunta: vocês também não querem ir embora? João 21, após a ressurreição, Jesus já encontra Pedro e pergunta a Pedro: você me ama? Note bem, em todas essas ocasiões, Deus e Jesus sabiam a resposta. Deus não perguntou porque precisava de informações. As perguntas que Deus nos dirige são oportunidades, são desafios. Desafios à nossa fé. Perguntas que provocam a nossa reflexão, perguntas que exigem um posicionamento. O Evangelho não é apenas resposta. Sabe, às vezes a gente fica tão obcecado em busca de respostas, que a gente não presta atenção nas perguntas que Deus está nos fazendo. Porque essas perguntas, elas são uma forma de tirar você, ou tirar a sua atenção de você mesmo e direcionar você para a vontade de Deus. Você já parou para meditar, para refletir nas perguntas que Deus tem colocado para você? Deus questiona Ezequiel: poderão esses ossos reviver? Deus questiona nesse momento você: será que sua fé e o seu relacionamento com Deus podem reviver? Será que a esperança e a alegria de viver na presença de Deus podem reviver no seu coração? Será que aquilo que foi despedaçado pelo pecado, destruído, morto por coisas que você fez, situações que você enfrentou, será que é possível restaurar? Será que é possível reviver sua santidade, seu ministério, seus dons espirituais? Será que é possível reviver, restaurar sua família, seu casamento, seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, com seus amigos? Será possível haver ressurreição? Será que as virtudes podem ressuscitar na sua vida? Então, será que viver é possível? Será que viver na presença de Deus nessa vida é possível? Será que viver após a morte é possível? Queridos, são perguntas desafiadoras. Preste atenção nas perguntas que Deus está te fazendo. Perguntas desafiadoras são oportunidades de fé. Ezequiel ficou desconcertado com a pergunta que Deus dirigiu a ele. Ele entendeu, mas ele não sabia o que responder. Aí, meio constrangido, ele diz assim: Senhor, tu sabes. É uma boa resposta, né? Quando a gente está com o coração dividido, a gente não sabe o que dizer. Senhor, tu sabes. E aí, querido, após uma pergunta desafiadora, Deus dá a Ezequiel uma tarefa desafiadora. Deus vira para Ezequiel e fala assim: ó, profetiza para esses ossos. Note, Ezequiel era profeta e provavelmente um sacerdote.
era um homem acostumado a lidar com o público. Então, discursar, falar para pessoas, não era, digamos, um problema para ele, desde que essas pessoas estivessem vivas, né? Então, a única vantagem da gente pregar para gente morta é porque certamente ninguém vai criticar a sua pregação, né? Então, o pastor pregou muito, o pastor pregou pouco, o pastor errou isso, o pastor podia ter falado aquilo, né? Esqueletos, pelo menos que eu saiba, né? Até hoje, na minha experiência, esqueletos não reclamam. Mas, venhamos e convenhamos, sair pregando para um monte de esqueletos não é algo muito interessante. Deus, às vezes, nos desafia com tarefas estranhas. O que iriam pensar de você pregando, né? Imagine você passa, vê o pastor Felipe pregando para um monte de esqueleto na rua. Enlouqueceu, coitado, né? Tem mais jeito. Guarde uma coisa no seu coração. Deus não tem compromisso com o que você considera razoável. Deus não tem compromisso com o que você considera razoável. Quando Jesus curou o cego de nascença, ele cuspiu no chão, fez lá uma laminha, bastasse cuspir, fez uma laminha, pegou a saliva misturada com terra e aplicou aos olhos do cego. Imagine se fosse seu filho. Imagine, né? Imagine, se coloque nessa situação. Você está com seu filho doente. Você leva para Jesus. Você, diante de Jesus, pô, Jesus, né, gente? Jesus faz multiplicar pão, ressuscitar mortos, Jesus. E ao invés de Jesus curar, né, o seu filho, a sua filha, Jesus faz o quê? Cospe no chão. Pega o cuspe. Você deixaria Jesus passar o cuspe dele nos olhos do seu filho? Recentemente nós vimos como Deus separou os 300 que iriam lutar ao lado de Gideão. Quem foram? Aqueles que lamberam a água no rio, como fazem os cães. Ou ainda a gente lembra de Naamã. Naamã, general do exército da Síria, vai ao profeta Eliseu para ser curado, e Eliseu ordena para ele assim: mergulha no rio 7 vezes. Naamã achou um absurdo, ficou escandalizado. Vou sair da minha terra para cá para o cara mandar eu mergulhar no rio 7 vezes. O milagre de Deus, às vezes, passa por aquilo que é inusitado. Por aquilo que nos surpreende. Observe. Nenhuma dessas tarefas que eu citei eram coisas difíceis de realizar, né? Quer dizer, botar a saliva nos olhos, lamber água no rio, mergulhar 7 vezes, pregar para esqueletos. Não existe uma dificuldade real em fazer nenhuma dessas coisas. Qualquer um de nós aqui, crente, não crente, novo convertido, qualquer um de nós aqui poderíamos fazer essas tarefas. A não ser pelo fato de que elas são estranhas, esquisitas, simples, mas estranhas. São situações que não cabem no que você considera razoável. O que eu chamo a atenção, a sua atenção, é que às vezes, note bem, o que separa você da obediência ao Senhor não são os grandes obstáculos. Infelizmente, muitas vezes nos perdemos nas coisas simples. São coisas tão simples que você acaba não dando a elas a devida importância. Porém, essas coisas estranhas, esquisitas, tão simples que você se recusa a fazer, né? Isso é, não, para mim não dá.
isso mantém você longe da presença de Deus. São coisas que têm impedido você de viver grandes experiências com o Senhor. Querido, lembre-se, o caminho do Evangelho sempre será loucura para o mundo. O caminho do Evangelho nunca caberá na racionalidade, no que é lógico. Ezequiel obedeceu. Talvez ele achou estranho, mas ele obedeceu. E aí algo extraordinário acontece. Eu também queria chamar sua atenção para essa expressão. Está no versículo 7. Enquanto Ezequiel profetizava, ele começou a escutar um ruído, um barulho de ossos que batiam com ossos. Se ajuntavam, os ossos começaram a se juntar a partir da palavra, ao som da palavra, e surgem tendões, e cresce carne, e cresce pele. A vida começa a ressurgir quando a palavra ela é anunciada. É o poder da palavra de Deus. A palavra é poderosa para criar, para transformar, para ressuscitar. Não é o poder de quem prega. Não é o poder da Bíblia enquanto um livro mágico. É o poder do Espírito Santo que atua em nós todas as vezes que a palavra é ministrada de forma coerente com ela mesma. Então, querido, talvez nesse momento, nesse exato momento, você olha para a sua vida e você apenas enxerga um vale de ossos. A sua sensação é, não há como restaurar esses ossos. Está fora do seu alcance, está além das suas condições. Sabe, eu não sei se você já se sentiu assim ou numa situação assim. Posso dizer que já me senti assim algumas vezes. Naquela situação de você perceber, isso aqui está além do que eu posso, está além do que eu alcanço, está além do que eu consigo. E eu queria que você prestasse muita atenção nesse momento. Algo muito importante que você precisa guardar no seu coração. Deus não pediu para Ezequiel ressuscitar os ossos. Você percebe isso? Deus não pediu para Ezequiel ressuscitar os ossos. Deus pediu apenas que ele pregasse aos ossos. O milagre não depende de você. Deixa a parte do milagre com Deus. Concentre-se na obediência. É certeza, querido, que o desafio que Ele coloca para você, o que Ele está te pedindo, sim, e isso está ao seu alcance. Você sim pode fazer. Portanto, o que te cabe é se colocar no lugar da obediência. Esse lugar você pode estar, você pode ocupar. Não há nenhum impedimento. Coloque-se diante da palavra. Agora, o que Deus vai fazer quando a gente se coloca nesse lugar, aí é com Ele. Sim, cremos que Deus faz coisas extraordinárias quando damos um passo de fé. O ponto é, se preocupe com o passo de fé. Deixe as coisas extraordinárias com o Senhor. Aí, queridos, outra coisa maravilhosa nesse texto. Ezequiel pregou. Ele ouviu um barulho. O texto diz que ele ouviu um som. Chama a sua atenção para isso. Ezequiel
ouviu um som. Será que você consegue ouvir o som? Você aí, você aqui dentro, você na sua casa, você está ouvindo barulho? Você está ouvindo o som? Você está escutando? Deus está juntando ossos com ossos. Neste momento, o Evangelho está transformando vidas. A graça de Deus está transformando pessoas. Jesus está trazendo mortos de volta à vida. Em nome de Jesus, pessoas estão sendo libertas. O Espírito Santo está trazendo a alegria da salvação a homens e mulheres ao redor do mundo. Crianças, adolescentes, jovens têm servido ao Senhor com um brilho nos olhos. Escute, ouça o som, o maravilhoso som das pessoas que acordam de madrugada para orar. O som de pessoas que estão dizendo não ao pecado. O som de pessoas que estão se arrependendo com lágrimas nos olhos aos pés do Senhor. Escute o som. Escute o som das pessoas que servem ao Senhor com alegria, a despeito de enfermidades, dificuldades financeiras, que enfrentam sol, chuva, lama, violência, enfrentam barricadas, pressão da sociedade, pressão da família. E apesar de tudo, louvam a Deus, entoam um som com alegria nos olhos, sem reclamar. Meu irmão, minha irmã, você precisa calibrar os seus ouvidos. Você precisa calibrar o seu ouvido para ouvir esse som grandioso do movimento do reino. O som do que Deus tem feito em nós, entre nós, através de nós e apesar de nós. Esse som empolga o meu coração. Eu não sei você, mas eu quero ouvir mais. É esse som que eu quero ouvir. Esse é o sentido do que a gente faz como igreja. Não é um fim em si mesmo. Nos empenhamos no fortalecimento da igreja, no trabalho da igreja, para que o som seja ouvido, para que escutemos o som. É o barulho do poder de Deus em ação. É o barulho da graça de Deus em operação. Não permita que os barulhos do mundo sufoquem o som da graça de Deus no seu ouvido. Precisamos, queridos, irmãos, como precisamos estar conectados com esse som. Você consegue escutar? Você consegue escutar o que Deus está fazendo na sua vida? Você consegue escutar o que Deus está fazendo na sua casa? Talvez seja apenas um ruído muito sutil. Louvado seja Deus, porque está acontecendo. Quando estamos diante da palavra, o poder do Evangelho atua em nossos corações. Ezequiel pregou, Deus agiu, foi uma cena extraordinária. Agora, tudo aquilo tinha um significado mais amplo. Nos versículos 11 a 14, Deus explica a Ezequiel o sentido espiritual daquela experiência. O Senhor estava dando ao profeta uma perspectiva espiritual do que estava acontecendo com o povo. Aqueles ossos, eles representavam o povo de Israel. Espiritualmente, eles estavam mortos. Observe que o fato dos ossos estarem a céu aberto significa, ou aponta para a ideia de uma batalha. Um campo de batalha, onde um exército foi derrotado e os mortos foram deixados ali. Só que a batalha que eles travaram foi com o próprio Deus.
Era o povo de Deus, que conhecia a vontade de Deus. Deixaram o Senhor de lado. Seguiram os costumes dos outros povos. Se deixaram influenciar. Note, eles não esqueceram totalmente o Deus de Israel. Apenas deixaram de lado a exclusividade. Continuaram religiosos, mas abandonaram a fidelidade ao Senhor. Estavam preocupados com acordos políticos vantajosos. Progressivamente o pecado os afastou de Deus. Estavam mortos por causa do pecado. Mortos debaixo da maldição da lei. Querido, o pecado mata. Não existem doses seguras. Sobre o povo veio o juízo do Senhor. Guarde uma coisa no seu coração. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre, mesmo na vida daqueles que não estão interessados nela. Deus não é fiel apenas quando Ele trata de nos abençoar. Ele é fiel à palavra dEle. E nessa palavra há graça e salvação, mas também há juízo e disciplina. E no caso deles, o juízo chegou. O cenário do vale de ossos representa a morte espiritual daquele povo. Estavam secos porque já tinham morrido há muito tempo. A coisa era tão dramática, porque talvez, assim como acontece com você, eles tinham consciência da situação. Não era o tipo de coisa que eles fingiam que não aceitavam a realidade. O texto vai dizer aí no versículo 11, eles usam 3 expressões. Nossos ossos secaram, pereceu nossa esperança, estamos de todos exterminados. Sabe, é você olhando para si mesmo. Você olha, pô, estou seco, estou cansado, estou sem forças. E para piorar, a ausência de uma esperança espiritual nos faz ser atraídos por falsas esperanças, sabe? A gente está vazio de Deus, e aí a gente tenta preencher isso com alguma coisa que nos dê significado, alguma coisa para nos apoiar. Desistimos da vida com Deus e nos entregamos a qualquer vida que o mundo oferece. Guarde uma coisa. Louvado seja Deus, porque Ele não desiste de você, mesmo quando você já desistiu dele. Versículos 12 e 13. Deus promete abrir uma sepultura e nos fazer sair dela. Você está morto. Você está enterrado pelos seus pecados. O Evangelho nos apresenta uma ressurreição. Na cruz, Deus colocou sobre o seu Filho a sua morte. E quando cremos em Jesus, o poder da ressurreição vem sobre nossa vida. Deus tem vida para os que estão mortos. E como é que Ele faz isso? Primeiro, Ele envia profetas. Envia profetas para pregar para os mortos. É o que estamos fazendo aqui. É o papel da igreja. É o seu papel como missionário junto às pessoas que você conhece. Pregar para gente que já morreu. Toda vez que você prega o Evangelho, você está pregando para pessoas que já estão mortas. E aí, veja uma questão importante. Quando você compartilha o Evangelho, quando você compartilha o Evangelho com um amigo, e essa pessoa não responde, não desanime. Sabe por quê? Porque não se trata de uma incapacidade sua. Na verdade, o normal é a pessoa não corresponder à nossa pregação, porque ela está morta. O incrível, o extraordinário, é quando Deus usa a sua palavra, a sua vida, essa vida aí, cheia de problema, e aí Deus usa você para ressuscitar alguém, e aí você consegue ouvir o som sensacional
de ossos se juntando a ossos. É o som de vida, é o som de vidas que ressuscitam. Então, querido, em primeiro lugar, Deus envia profetas ao nosso encontro. É o que significa essa mensagem chegar ao seu ouvido nesse momento, na sua casa, aqui, onde você estiver. Estamos aqui porque Deus nos enviou. Em segundo lugar, começa a acontecer uma ressurreição, isso é muito importante, irmãos. Sabe, existe muito mal entendido sobre o Evangelho hoje em dia. O Evangelho é mais do que uma mudança de hábitos. O Evangelho é mais do que uma rotina religiosa. O Evangelho é mais do que uma vida correta, baseada em moral e bons costumes. O Evangelho é ressurreição. Viver só é possível quando saímos da morte. Ora, Efésios 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo, pela graça, através da fé, Deus nos dá vida. Conversão é ressurreição. O Evangelho não é uma vida, não é uma forma de você melhorar essa vida que você tem. A proposta de Deus, né, não é você fazer um puxadinho espiritual. Ou para usar uma palavra, né, a palavra preferida do nosso time de transmissão. Deus não realiza em nós uma gambiarra espiritual. Eles são especialistas em gambiarras, nossos irmãos aqui. Deus nos ressuscita. Na linguagem de Jesus em João, Ele nos faz nascer de novo. Ou conforme 2 Coríntios, Ele nos faz ser novas criaturas. E aí, para terminar, note que esses esqueletos voltaram à vida apenas quando o Espírito foi derramado sobre eles. Sabe, a vida que Deus tem para nossas vidas, ela é caracterizada pela presença do Espírito em nós. O Espírito de Deus. Então, a vida que Deus tem para você, ela não se resume, ela não termina, ela não se completa quando você está fisicamente saudável, quando você está emocionalmente saudável, quando você está financeiramente estável. O Espírito Santo, somente Ele, é o poder de Deus que gera em nós uma vida espiritual. Essa nova vida, essa vida da ressurreição, essa vida em comunhão com Deus, essa vida lavada no sangue de Jesus, vida em abundância, vida eterna. Poucos lugares da Bíblia isso fica tão claro, lá como Romanos 8, versículo 11. E eu cito para vocês que diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, então veja, ele começa dizendo, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se esse Espírito habita em vocês, o mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, dará vida a vossos corpos mortais. Por meio de quem? Do seu Espírito. Então, a vida de Deus em nós é a vida do Espírito. E aí, querido, eu queria terminar fazendo você lembrar da primeira pergunta que Deus fez a Ezequiel. Lembra aí? Qual foi a primeira pergunta que Deus fez a Ezequiel? Poderão esses ossos reviver? Não importa som, não importa quão morto você esteja, quão seca esteja a sua vida, em Jesus, a ressurreição para a sua vida. Ressurreição operada aqui e agora, por meio do mesmo Espírito que atuou na vida de Jesus. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Tantas coisas nesse texto falam ao nosso coração.
tantas perguntas, tantos desafios. Eu queria que você pensasse, refletisse um pouco sobre isso. E se alguma coisa nessa mensagem falou ao seu coração, coloque isso diante de Deus. Não fique apenas com um pensamento, algo para você refletir. Não, ore acerca disso. Fale com Deus sobre isso. Se te incomodou, se tocou no seu coração, se mexeu com você, seja o que for, coloque isso diante do Senhor. Deus pergunta para você: esses ossos podem reviver? Deus te manda ao lugar da obediência. O milagre é com Ele, a transformação é com Ele, o extraordinário é com Ele. Mas faça o que está ao seu alcance fazer. Se coloque nesse lugar de obediência diante do Senhor. São coisas simples, são coisas que talvez escapem ao que você considera razoável, plausível, racional, lógico, coisas que talvez você ache muito pequenas para você, relevantes, mas não permita, não deixe que coisas simples te afastem do Senhor. Peça ao Senhor para vir com o Espírito sobre a sua vida. A vida que Deus tem para você não se resume a isso. Não basta o meu corpo estar bem, não basta o meu corpo estar sadio. Talvez você olhe para a sua casa, para a sua família, para a sua vida espiritual. Coisas que foram morrendo na sua vida ao longo do tempo. Coloque-se diante do Senhor nessa hora. Ouça o som. Ouça o som do que Deus está fazendo. Esse som, você precisa calibrar o seu ouvido para ouvir esse som. É um som maravilhoso. É um som de vida, é um som de ressurreição. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, destrava os nossos ouvidos, ó Pai. Senhor, destrava os nossos ouvidos. Senhor, estamos cansados de ouvir os barulhos desse mundo. Pai, em nome de Jesus, permita-nos, ó Pai, ouvir o ruído sutil da Tua graça operando em nós. Ouvir, ó Pai, o som, ainda que baixo, mas persistente, do Teu Espírito Santo atuando em nossas vidas. Pai, nos faça ouvir, ó Deus, o som de pessoas, ó Deus, que amam o Senhor e que servem ao Senhor com alegria no coração. Faça-nos ouvir, Senhor, o som, ó Pai, do Evangelho que transforma vidas, do Evangelho que cura, do Evangelho que liberta, do Evangelho que faz milagres. Ó Pai, em nome de Jesus, que esse som maravilhoso, que esse som incrível, possa empolgar o nosso coração, Senhor. Ó Deus amado, que nunca nos falte, ó Pai, a audição deste som. Senhor, em nome de Jesus, vai ao encontro daqueles, ó Pai, que nessa hora estão mortos, ó Pai. Traz ressurreição pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito. Pai, que as nossas vidas sejam mais do que corpos funcionando, ó Pai. Mais do que vidas, ó Pai, religiosas. Mais, ó Pai, do que estarmos sadios em algum sentido. Queremos a vida que vem do Senhor para as nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a dar o passo da obediência. O passo de se colocar, ó Pai, nesse lugar que é estranho, nesse lugar que é inusitado, nesse lugar, Senhor, que escapa aquilo que consideramos razoável.
Mas é nesse lugar que o Senhor fará milagres, ó Pai. É nesse lugar que o Senhor fará coisas extraordinárias. Isso é com o Senhor. É no tempo do Senhor, é da forma do Senhor, é do jeito do Senhor. Mas, ó Pai, dá-nos a graça de estarmos no lugar onde o Senhor nos manda estar, fazendo o que o Senhor nos manda fazer. E que assim, Senhor, possamos ouvir com alegria no coração o som maravilhoso do Teu poder em nós, entre nós, através de nós, ao nosso redor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que hoje seja dia de ressurreição nas nossas vidas, que hoje seja dia de ressurreição na Tua igreja, que hoje seja dia de ressurreição nas nossas casas. Faça-nos sair das nossas próprias sepulturas, ó Deus, para viver a vida do Teu Espírito, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.